Fala galera, eu sou o Léo Fleming, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar pra vocês a respeito de como deixar olhos mais nítidos nas suas fotos. E isso da maneira correta, porque tem algumas coisinhas que a gente pode fazer que deixam os olhos mais nítidos, mas às vezes afetam a imagem negativamente de outras maneiras. Bora! Existe, obviamente, mais de uma forma da gente deixar os olhos mais nítidos numa foto. O problema é que algumas dessas formas, às vezes, atrapalham outras coisas que a gente não gostaria de atrapalhar na foto. Por exemplo, uma das coisas que eu sou super adepto é configurar as coisas direto na câmera. Porém, uma das configurações que a gente pode fazer que ajuda a deixar os olhos talvez um pouco mais definidos é aumentar a nitidez na câmera. Só que existe um problema quando a gente faz isso. Quando a gente aumenta a nitidez direto na câmera, uma das coisas que acontece é que a nitidez aumenta na imagem inteira, não só nos olhos. E isso pode fazer com que a pele, principalmente, fique um pouco mais estranha. Quando a gente aumenta a nitidez, por exemplo, no máximo aqui, uma das coisas que vai acontecer é que os poros vão ficar muito evidentes, cicatrizes, a barba vai ficar ali extremamente definida, os cabelos, e isso vai fazer com que a imagem não fique tão legal quanto ela poderia ficar. No próprio modo retrato da câmera, quando você olha aqui, a nitidez ela não é tão alta, né? Por quê? Porque isso vai prejudicar a pele do modo geral, então lá a nitidez é um pouco mais suave. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma nitidez aqui intermediária, tá? Você pode usar ela baixa, eu uso geralmente nitidez 4 ou 5, que não é tão baixa, é uma nitidez de média para alta, que faz com que a pele até se estrague um pouquinho. Só que daí lá dentro do Lightroom eu vou tratar um pouquinho da pele, eu vou tratar um pouquinho do olho. Hoje a gente vai falar, obviamente, só como que a gente trata o olho. Antes da gente falar como que a gente vai tratar o olho lá dentro do Lightroom, a gente vai falar como que a gente pode melhorar a nitidez aqui na câmera. E como a gente vai melhorar é fazendo o seguinte, cada vez que a gente for tirar o retrato, a gente vai acionar a lupa na câmera aqui e vai dar um zoom, olhando na câmera aqui pela telinha, que chama Live View, não olhando pelo Viewfinder. Tá? Por quê? Porque aí a gente consegue dar o zoom até 10 vezes nas Canons aqui e a gente consegue fazer o foco exatamente no olho. Aí tem gente que fala assim, pô, mas não é errado a gente usar a telinha para fotografar? Não é nem um pouco errado, tá? Se você tem o recurso na câmera, você deve usar. Para que a câmera colocou aí? Tem gente que fala, fotógrafo de verdade olha no Viewfinder. Isso é uma besteira sem fim, tá? Obviamente que tem situações que você não consegue ver a telinha muito bem, por exemplo, quando você está no sol, ou quando você está fotografando onde tem variação de luz e tudo mais, você quer ficar com a câmera no rosto. Então você não precisa olhar pelo viewfinder, pelo aquele quadradinho, você pode olhar pela sua telinha ali, pelo live view, que você vai ter uma precisão maior na hora de fazer o foco. E é assim que a gente vai aumentar a nitidez quando a gente estiver usando a câmera. Uma coisa importante para observar é que se você tem um olho aqui mais próximo da lente, tá? O que você quer fazer é fazer o foco nesse olho. Se eu tô aqui, ó, eu não vou fazer o foco nesse olho aqui, porque ele tá mais longe. Na hora que você tá tirando foto pode não parecer. A hora que você abrir a foto no computador e você tiver o foco no olho que tá mais distante, fica um pouco esquisito. O primeiro olho ele fica parecendo de peixe morto na vitrine da peixaria, então acaba não sendo muito legal. Então se preocupe em fazer o foco aqui, ó, no olho que está no primeiro plano, no olho que está na frente. Isso já vai ajudar a ter uma nitidez muito melhor na tua foto. Chegando aqui dentro do Lightroom, essa é a maneira que eu faço, tá? Ninguém está obrigado a fazer isso, mas é uma maneira que funciona muito bem para mim. Eu faço o seguinte, eu crio uma máscara aqui, né? E nessa máscara eu coloco as seguintes configurações. Eu aumento a nitidez dentro dessa máscara, tá? E eu coloco aqui o desembaçar. O problema é que muda a minha imagem, ele acaba escurecendo um pouco a minha imagem, o que faz com que eu também suba aqui um pouco os brancos e eu também aumente um pouquinho da exposição, eventualmente. Até porque o olho aqui, por causa dos cílios, ele acaba tendo uma sombra. Então você pode melhorar ali. Se ainda assim você vê que está fazendo sombra dentro do olho, eu também subo aqui um pouquinho as sombras, para ter menos sombras dentro do olho, né? E aí eu tenho essa ferramenta aqui da claridade, que eu também acentuo aqui um pouquinho. E aí eu vou passar o pincel dentro do olho, onde eu quero que aumente a minha nitidez.
Eu não posso fazer isso de maneira muito intensa. Se a dureza do meu pincel estiver muito alta, uma coisa que vai acontecer é que aos poucos o meu olho ele vai ficar vitrificado, ele vai parecer que é um olho falso de vidro. Então assim, como que eu sei qual que é o limite do nível? Essas configurações aqui, esses números aqui não são números para serem copiados, não é uma configuração padrão. Como que você sabe o limite? A hora que o olho deixou de ser realista, a hora que teu olho ficou vitrificado na foto, tá estranho, né? Então você volta um pouquinho dessa configuração. Você pode tratar os dois olhos ou você pode tratar o olho só do primeiro plano. De vez em quando a gente está fazendo foto, às vezes a gente erra, a gente faz o foco lá naquele olho que estava no segundo plano. Então uma das coisas que você pode fazer é você dar um pouco de definição nesse olho do primeiro plano e dar bastante para deixar os olhos mais parecidos, para deixar eles mais vivos. Uma outra coisa que acontece muito na foto, principalmente quando a gente está fazendo foto atrás de foto, em evento e tudo mais, a gente muitas vezes está com a câmera no foco automático. No foco automático, às vezes o foco não pega bem no olho, ele pega às vezes aqui no nariz, você pega na sobrancelha, pega aqui na maçã do rosto, e aí fica estranho ali também, porque aqui está definido e o olho não está. Então a gente usa essa mesma técnica da máscara para poder deixar o olho mais definido. Obviamente que se você tirar uma foto que o olho já está muito mais definido, facilita mais o seu trabalho, você não vai ficar fazendo máscara olho a olho. Por isso que eu sou muito adepto de fazer fotos com olhos bem definidos direto na câmera, como usando a lupinha lá para dar um zoom no olho e fazer o foco perfeitamente ali. A gente nem sempre acerta, as pessoas se mexem, às vezes a gente está usando a câmera com um zoom, isso treme um pouco, acaba atrapalhando um pouco mais fazer o foco, né? Mas essa é a dica de como fazer esse foco bem definido. Não vou falar o mais definido possível, porque o mais definido possível resulta num olho estranho. Se vocês tiverem curtido a dica de como deixar os olhos mais definidos com a ajuda do Lightroom e direto na câmera, eu vou pedir para vocês, por favor, bate o dedo no botão de subscrição do canal, ativa o sininho e eu vejo vocês going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 now trip, trip, trip. Oh, flick the switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight.